aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o segundo livro da série Segredos, da autora Nana Palvoli. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. E hoje, então, eu vou apresentar o segundo livro, mas vamos recapitular o primeiro rapidinho. Então, o primeiro, que é o Ferida, nós vamos conhecer a Eva, que é uma menina que foi manipulada, que foi uma menina sofrida desde a sua infância, por conta de sua mãe e sua avó, que queria a todo custo se vingar da família do Teodoro Falcão. E para isso, elas não mediram esforço e não se preocuparam em jogar uma menina nos braços de um homem bem mais velho e um homem que gosta de um sexo um pouco duvidoso, porque ele é aquele que adora causar dor. Ela, então, entra nessa jornada para poder se vingar junto da mãe e da avó, porque ela foi criada dessa forma, então ela acredita que ela precisa fazer isso. E ali, nos braços do Theo, ela acaba descobrindo um novo mundo. Um mundo de cuidados, um mundo de desejo, um mundo de proteção. Porque, querendo ou não, por mais que o Theo seja visto como um monstro, ele acaba dando a ela o que ela nunca teve junto da sua mãe e da sua avó. Então, finaliza o primeiro livro, no qual, gente, ela termina arrasada, ela termina destruída, porque ela ama esse homem loucamente, mas chegou o momento dela dizer a ele quem é ela e por que ela entrou na vida dele. E aí a situação fica muito complicada e juro pra vocês que eu fiquei com tanta dó da Eva, que a minha vontade era trazer ela e pra mim e ficar assim, grudadinha em mim, falando, eu vou cuidar de você, garota, você vai ser feliz a partir daí, porque as coisas só pioram pra pobre menina. Então, esse foi o primeiro livro, né? Agora nós vamos para o segundo, que também vem desvendar, vem trazer o desfecho da história do Theo e da Eva. No segundo livro, o nome é Duplamente Ferida. Claro, gente, porque vai ser pior do que o primeiro, o que essa menina vai passar nas mãos do Theo, como também na mão da mãe dela. Bom, só lembrando, tá, que quem trouxe pra gente foi a editora Essência. Aqui no segundo livro, então a Eva não tem mais como fugir, ela tem que enfrentar o Theo e dizer a ela quem ela é e como ela fez para poder chegar até ele, para poder conquistar ele. Ele se sente traído, ele se sente humilhado, ele sente repulsa por ele mesmo, porque afinal de contas ele trouxe uma inimiga perigosa para dentro da família dele. A partir daquele momento ele surta, todo mundo acredita que ele vai agredir a Eva, então todo mundo acaba querendo proteger a Eva, porque por incrível que pareça, as outras pessoas acreditam na Eva, sabe que ela foi induzida aquilo, sabe que ela foi criada para sentir ódio deles e também sabem que ela se apaixonou realmente pelo Theo. Eles conseguem enxergar isso, mas Theo não. Por quê? Porque, gente, uma coisa é você entender o lado de outra pessoa, é você concordar que essa pessoa, de certa forma, ela foi manipulada, mas o seu sentimento por ela é de carinho, o seu sentimento por ela é de cuidado. Outra coisa é quando você ama essa pessoa, é quando você dá a sua vida por essa pessoa, é quando você muda o seu jeito de ser por aquela pessoa, que foi o que o Theo fez. O Theo, ele se transformou em outro homem para viver esse amor com a Eva. Então, para ele, a traição é pior. Para ele, o fato dela ter enganado, o fato dela ter compactuado com tudo de ruim que aconteceu com ele, com a família dele, então, na visão dele, é muito grave. E por isso que ele perde a noção do que ele está fazendo. E ele quase ia agredir ela realmente. Ela acaba ficando presa no quarto, no qual ele não quer olhar para a cara dela, deixando com que ela sofra calada, porque por incrível que pareça, ela acredita que ela merece aquilo lá e que ela vai passar por tudo aquilo tranquilamente. Por mais que nem mesmo a Helena, que é a pequenininha deles, fique com ela e com o Theo, porque todas as vezes que o Theo chega, eles vão lá, pegam a Helena, levam a Helena para ele e depois devolvem para ela. Ela, gente, ela não sai para nada do quarto, para nada. E isso se vai durante um mês. Ele sente falta dela? Ele sente. Ele tem vontade de procurar ela? Tem.
mas o orgulho, a raiva fala mais alto. A família tenta fazer ali com que ele reconsidere, com que ele perceba que ela mudou, mas é muito difícil. É muito difícil ele conseguir enxergar isso. Mas chega o dia que a família consegue fazer com que ele deixe ela sair do quarto, com que ela respire, com que ela sinta o sol na pele dela, que ela possa ficar com a filha fora do quarto. Ele aceita com a condição que quando ele estiver para chegar, ela se tranque no quarto novamente. E ela faz, gente. Ela faz bonitinha, sem reclamar, sem questionar, porque ela acredita que esse é o castigo que ela merece. Vai desenrolando a história no qual ele fica desesperado em perceber que ele não consegue ficar com outra mulher, que na cabeça dele é só Eva, 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 Eva. E nesse momento ele decide que ele pode usar o corpo dela, porque a intenção dele é daqui a um tempo conseguir colocar ela atrás das grades. Tanto por falsidade ideológica, porque daí, nesse momento, nós vamos descobrir a real idade dela e, pasmem, que eu fiquei mais chocada ainda com a mãe dela, como a mãe dela teve coragem de fazer isso com ela, porque, gente, ele já tinha o pé atrás, porque ela tinha 20 anos. Quando ele descobre que a idade dela é menor ainda, gente do céu, ele fica mais surtado ainda, e com razão, né? Com razão, porque ele vê ela como uma menina. Então ele decide que a partir daquele dia, ele vai simplesmente usar o corpo dela, porque é só sexo. E além da mulher dele. Ok. E você acredita realmente que essa história, vou usar o corpo dela só pra sexo, vai ser real? Cara, você é apaixonado pela menina. Você sente falta da menina. Você acha que você indo lá, sentindo o cheiro dela, sentindo o gosto dela, você realmente vai esquecer tudo que você sente? Vai ser só sexo? Não vai, Theo, não vai. Mas ela é firme, ela aceita ele. Tem dias que ele é mais carinhoso, tem dia que eles praticamente fazem o amor. Outras vezes a raiva dele faz com que ele praticamente puna ela, então é um sexo mais agressivo, é um sexo mais feroz, né, mais voraz, mas ela não reclama, ela aceita tudo. No que finaliza, ele recolhe a roupa e vai sair, ela fala uma frase para ele todas as vezes, gente. Isso se torna um mantra para ela. Theo, eu te amo. E isso nunca vai mudar. Ela repete isso dia após dia, porque daí ele não consegue ficar longe, entendeu? Não consegue ficar longe, será por quê? Então toda noite ela vai no quarto dele. Mas o que o Theo não conta é que, gente, a mãe dela com o comparsa estão foragidos. Mas não vão ficar quietos, não vão deixar a poeira sentar. Então, automaticamente, né, o que é já esperado, óbvio, entra na fazenda pessoas para trabalhar, mas que estão dando informação tanto para a mãe dela quanto para o Lauro, que é o comparsa. E uma noite, quando ele está lá com a Eva, ele recebe o telefonema da mãe dela, e ali a mãe dela age e fala coisas que comprova a ele que a Eva está enganando ele novamente. Que a Eva está novamente brincando com a cara dele. Ele surta novamente porque ele já estava deixando ela entrar no coração dele de novo, ele já estava repensando a relação dos dois. E nesse momento, gente, é que a história, ela realmente muda muito o foco. Porque o Theo, ele fica tão desnorteado que ele simplesmente arrasta ela, levando ela para o famoso calabouço, que é onde ele tem lá os aparatos para aquele sexo mais de submissão, aquele sexo mais assim. E chegando lá, ele pretende dar um corretivo nela. Ele pretende colocar toda a raiva dele no corpo dela. Ela implora, ela chora, ela esperneia, pedindo pelo amor de Deus para ele não fazer isso. E quando ele está prestes a começar, que ia ser algo assim, absurdo, ia ser algo assim, gente, eu fiquei arrepiada, eu falei, ele não vai fazer isso, não vai, por favor, não faça isso, porque eu fiquei horrorizada com o que ele estava planejando. Aí ela faz o quê? Cai a ficha dela, da vida dela, ela começa a repensar em tudo que ela viveu até aquele momento, que ela nunca teve direito de escolha, e ali ela simplesmente se rende, ela fecha os olhos, ela fica quietinha e espera para que ele comece a fazer o que ele quiser com ela, porque ela já não liga mais. Como ela percebe que nada acontece, então ela abre os olhos. E é nesse momento que o coração do Theo para, porque ao olhar para ela, ele percebe o quanto ela está quebrada. Ele percebe que aquela atitude dele, mesmo ele não dando sequência, mesmo ele não indo até o final, ele simplesmente acabou com ela.
Ele sai revoltado, ele larga ela lá, chegando em casa, então vai ter aquela situação que a neném tá chorando querendo mamar, mas a mãe não tá lá, ela não aceita a mamadeira, ela tá desesperada. E quando eles questionam cadê a Eva, que ele fala, ela não volta mais, ela nunca mais entrará nessa casa. Eles começam a tentar entender. E aí, né, um deles, graças a Deus, ele começa a pensar, porque o Theo não pensa mais, e começa a dizer que o que foi dito pela mãe da Eva pode ser muito bem algo que alguém dali disse, que pode ter um espião ali. Quando eles percebem que alguém está à espreita, que sai de fininho, chegando até essa pessoa, eles ficam descobrindo que realmente era essa pessoa que passava todas as informações. Ele se arrepende, óbvio que se arrepende, e ele volta para buscar Eva. Mas ele encontra uma outra Eva. Aquela Eva doce, aquela Eva submissa, aquela Eva que amava ele, que faria qualquer coisa por ele, morreu naquele momento. E ao retornar para casa com muito custo, porque ela diz para ele que prefere ir para a prisão do que voltar com ele consegue trazer ela e ali ela deixa claro para ele que a única coisa que vai ter é que ela é a mãe da filha dele. Que quando a Eva estiver numa idade que ela possa se ausentar, então ela vai se entregar e ela vai pagar por todos os crimes que ela fez. Garota, pensa comigo. Tudo que você fez foi porque você foi obrigada, amiga. Você não tem culpa disso. Então, não pensa assim, vai. O Theo, ele vai reconsiderar, ele tem que reconsiderar. Você já sofreu demais nessa vida. Por favor. E algo muito maravilhoso acontece. Porque tem a situação que eles quase pegam a mãe dela com o Lauro. Tem a situação que ele vai na casa da mãe dela, chega lá, não tá mais, já conseguiu fugir, né? Porque sempre tem alguém contando para eles as coisas que acontecem, então eles estão sempre um passo à frente. E ali eles recolhem as coisas da família e ali tem um diário. Ele começa a ler o diário num dia que ele vai falar com a Eva trata ele totalmente com frieza, a Eva simplesmente o ignora, mesmo, gente, que dentro dela doa, porque ela ainda ama esse homem. Ele começa a ler o diário. E conforme vai lendo, você vê tudo que essa menina passou. Você vai entendendo como ela chegou a esse ponto. E principalmente que todo esse tempo ela teve dúvida se realmente era necessário fazer isso. Era necessário se vingar. Se o melhor não seria seguir em frente, ir embora para longe, começar uma nova vida, esquecer tudo isso. Então, ele vê ali quem é essa menina realmente, tudo o que ela passou. Ele se revolta de saber as barbaridades que a mãe dela fez com ela, gente. Porque a mãe dela foi terrível. A mãe dela tinha uma maldade com essa menina que chega a doer no coração as coisas que ela fez com essa menina. E ali ele decide que ele precisa reconquistar essa mulher. Ele precisa mostrar para ela que ele ainda ama. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, ainda mais quando a mãe dela e também o Lauro resolvem voltar para a história e ameaçar não somente ela e Theo, como também a pequena Helena. Então, assim, o desfecho é muito bacana. O desfecho é muito lindo, porque ali você vai ver realmente a interação dos dois, que é no momento de desespero, no momento que você vê que você pode perder a pessoa que você ama, que você deixa realmente transbordar o seu sentimento. É onde você consegue ver na outra pessoa realmente como ela te enxerga, o que ela sente por você. E foi isso que o Theo viu na Eva e que a Eva viu em Theo. Então, vai terminar lindo? Vai terminar lindo. Vai terminar, assim, romântico? Vai terminar romântico. Mas tem a questão que o quê? Gente, entre eles é muito intenso, né? É muito intenso. Como eu falei pra vocês, essa autora é aquela uma que pega um papai e mamãe e transforma em uma coisa assim delirante. Porque é quentes as cenas. E no final, tem a questão que o Theo, ele, por tudo que ele fez com ela, ele quer se tornar um homem melhor. E na cabeça dele, ele tem que, a partir daquele momento, ter ali um relacionamento com ela, que ele não subjugue mais ela, que ela não seja mais submissa a ele, que ela possa se sentir livre, vamos dizer assim. Mas o que ele não sabe é que ela gosta de tudo aquilo. No momento do sexo, para ela, essas coisas são permitidas. Fora não, mas dentro sim. E ele fala para ela que ele vai dar fim no calabouço. Porque ele não quer mais levar ela para lá, ele não quer mais subjugá-la. E ela o surpreende dizendo que não, que ela quer continuar. Porque ela entende que ele sabe o limite dela. Que ele sabe até onde ir. E ela sabe que quando disser não, vai ser não. Então ele fica surpreendido com isso. E por incrível que pareça,
ele consegue se satisfazer com ela sem precisar levar ao limite, sem precisar ficar o tempo todo fazendo esses jogos. Ali, ao momento que eles têm, que também é quente, né? Não precisa de aparato para completar, não, porque é quente do mesmo jeito, sabe? O aparato é só um algo a mais. Então, ali naquele sexo quente, meio bruto que eles têm, para ele já está suficiente. Mas como ela quer algo mais, então ele vai dar esse algo a mais a ela. Então, eu finalizo esse segundo. Vai ter o terceiro, vai ter outros, né? Não sei se eu vou ler. Eu ainda tenho que ver, porque para ler tem que comprar. Eu tenho Kindle, né? Eu tenho o Kindle Unlimited, que eu baixo, mas mesmo para quem tem o Kindle Unlimited, você tem que fazer, tem que comprar ele. Então eu não sei se eu vou dar sequência agora, porque minhas prioridades são outras. Então eu provavelmente eu posso continuar lendo a série mais futuramente, não nesse momento, infelizmente. Mas eu digo para vocês, leiam o primeiro, leiam o segundo, porque vale a pena. Eu acredito que os outros também são maravilhosos, porque vai contar um pouco da história dos outros personagens, que eu também acredito que será incrível. Mas eu agradeço mais uma vez a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.